Chega até ser divertido o contorcionismo que petistas e jornalistas aí de renome nacional, inclusive no Tocantins, fazem para poder justificar as ações do presidente eleito Lula nos últimos dias. Ou seja, é um contorcionismo assim, quebra a costela, quebra a coluna, o que eles estão querendo dizer. Primeiro é o seguinte, a questão do teto de gastos. Ora, o teto de gastos, como o nome indica, é um teto de gastos, ou seja, você não pode gastar no ano seguinte mais que a inflação do ano anterior. Então, aí é um limite de gastos. O governo não pode gastar além desse limite. E é razoável, porque você, no poder público, se você abrir a guarda, você entra fundo. E aí os governos têm que tomar emprestado do mercado e aí aumenta a taxa de juros, aumentando a taxa de juros, aumenta a inflação. Isso é uma regra muito clara de mercado e das relações do poder público com o mercado. E não só de hoje no Brasil, mas do planeta, desde que existiu a economia política. Só que o Lula dizer que vai furar o teto de gastos para viabilizar os benefícios sociais assume por essa parte da imprensa e por esses petistas uma questão diferente, uma situação diferente daquela de Jair Bolsonaro, que quebrou o teto de gastos, mais de 700 bilhões aí em 4 anos, com a mesma finalidade. O que está em jogo aí é o seguinte, é que os fins justificariam os meios, só que com o Bolsonaro, essa imprensa era contra. Agora, com Lula, é a favor, sem mudar o objeto. O objeto é o mesmo, os meios são os mesmos, as finalidades são as mesmas. Mas, para essa imprensa, a quebra de teto de gastos de Lula é do bem. E a quebra do teto de gastos por Bolsonaro é do mal. É por isso que às vezes não entendem como a população não compreende algumas coisas que a imprensa nacional divulga. Agora o Lula parece continuar o mesmo Lula de sempre, dizendo que ele é o melhor de todos, como ele disse, ele disse que nada tinha acontecido no país antes dele, não é? E realmente ele fez um trabalho fiscal elogiado nos 2 governos dele no PT, ou seja, ele acomodou-se ao mercado. Lembra daquela carta que ele fez aos brasileiros, carta aberta? Pois é, então ele acomodou-se aos mercados e foi bom para a administração que conseguiu um superávit primário violento que o Brasil nunca tinha tido. Agora, daí dizer que o Lula, nunca antes desse país teve um presidente igual ao Lula, é difícil. E o Lula parece continuar com essa situação na cabeça, tanto que ele pegou um jatinho do empresário particular, já presidente eleito, um empresário do setor de saúde pública, e foi para a Eco, para a COP27, ou seja, num jato de um empresário da área de saúde, cujo orçamento da área de saúde no governo de Lula vai ser algo próximo de 200 bilhões de reais. Então, essa questão, ou seja, essa moralidade de Lula é uma imoralidade, porque ele tenta demonstrar que o paradigma da moral é a sua fala, tanto que ele disse que ninguém tem o direito de falar isso. Como não? Ora, um presidente eleito pegar um jatinho do empresário particular que tem negócios com o poder público que ele vai presidir daqui a mais ou menos 40 dias, então, é uma imoralidade. É claro que ele não praticou nenhum crime, mas não praticar crime nessa questão com o poder público pode abrir brecha para ele fazer coisas piores no próximo ano e com o aval dessa mesma imprensa que criticou o Jair Bolsonaro pelos mesmos meios, pelas mesmas finalidades e pela mesma estratégia. Então fica difícil acreditar que Lula irá fazer um governo diferente do que fez e não irá ter no próximo governo dele os desvios de recursos públicos que aconteceram no último governo do PT e cujos bilhões devolvidos ao poder público a partir da Operação Lava Jato são prova inconteste. O Lula precisa mudar, precisa. Ou seja, o Brasil não é mais o mesmo, apesar de certa imprensa e de alguns militantes aí acharem que o Brasil continua o mesmo. Não continua o mesmo. O Lula começou mal muito antes de iniciar o seu governo com esse destempero aí do aviãozinho, do uso do particular, do jatinho do empresário e com essa justificativa para a quebra do teto de gasto. Aliás, a quebra do teto de gasto eu acho até que devia se quebrar mesmo, porque as pessoas estão precisando de dinheiro. O Auxílio Brasil, aí, por exemplo, do Tocantins, mais de 500 mil pessoas são beneficiadas com o Auxílio Brasil. Então precisa mesmo do Auxílio Brasil. O que não pode é ele dizer que, porque a decisão é dele,
é diferente da decisão do Bolsonaro com as mesmas finalidades. Na verdade, o PT está começando mal esse seu governo, contra a expectativa do Brasil inteiro, que votou em maioria no presidente eleito Lula, acreditando no retorno da democracia no país, na transparência que o poder público exige de seus representantes e representados.